Aqui com o pastor Ayrton, estou trazendo um abraço da Igreja Batista Príncipe da Paz, do pastor Wesley, da parte dele, da casa dele, da missionária Reni, esposa dele. Um abraço para toda a igreja quadrangular aqui, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí em Jó 1:22. A gente vai ler só o versículo 22 aí. Todo mundo conhece o livro de Jó aqui, amém? Amém. Quem gostaria de passar pelo que Jó passou? Ninguém. Amém. Amém. 22. Para você que achou aí, ó. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Só isso, só. Você pode tomar o seu lugar agora. Coração assim. Isso. E fala assim: Deus, eu não quero sentir pena. Eu quero me sentir tocado por um Deus que ainda cura, por um Deus que faz milagres, por um Deus que move no impossível. Amém. Deus vai falar com você nessa noite, amém? Segura aí, não solta não. Aos pouquinhos a gente vai soltando. Eu passei pela história da marcha. Eu falei para vocês que aquilo ali tinha tudo a ver com o meu testemunho. Então eu começo meu testemunho em 2006. Em 2006 eu começo a sentir alguns sintomas de náusea, labirintite, febre, e eu começo a me sentir um pouco mal para uma pessoa que nunca teve gripe, que não tinha problema nenhum, né? E trabalhava muito, e eu achei que era só um cansaço, e o Senhor, né, me dava forças, porque eu estava na igreja de segunda a segunda, tinha voltado para a igreja, né? Tinha ficado um tempo desviado, tinha voltado para a igreja, estava com sede de fazer, com sede de trabalhar. Em 2006, eu estou ali, eu começo a sentir o meu corpo no final de 2006 pesado, sentindo enjoo, e vou fazer um exame de sangue. E eu cheguei para fazer o exame de sangue, e a única coisa que a médica falou para mim assim que ela pegou meu exame de sangue: sai daqui, vai para tua casa, você tem 3 meses de vida. Amém? Você consegue entender o que é receber essa notícia quando você está fazendo faculdade, quando você está projetando, né, casamento, quando você está tirando a carteira de habilitação, quando você está sendo promovido? A cada 6 meses eu era promovido. Eu tinha um salário razoável para um jovem na minha idade, estava na flor da idade, 25, 26 anos. Você consegue entender o que é receber uma palavra dessa assim de frente? E de repente você vem aqui em Jó 1:22 e fala assim: então em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Logo que eu cheguei em casa, desci para minha casa, e a única pessoa que eu busquei, que eu consegui falar, foi com a minha mãe. E quando eu perguntei para minha mãe assim: mãe, a médica falou isso. A minha mãe pegou, olhou bem nos meus olhos e falou assim para mim assim: Zé Roberto, a médica falou, Deus falou. Aí eu parei um segundo e aquela angústia dentro de mim, eu falei: não, Deus não falou ainda. Eu falei: então fica tranquilo, vamos orar. Vamos orar, continua da onde você está, não para com nada que você está fazendo, e vamos orar. Só que ainda assim, a gente é ser humano, ainda assim meu coração pensava em 3 meses. E realmente, depois daquilo que a médica falou, ela falou que o meu corpo ia começar a trabalhar como uma bomba relógio, né? Naquele dia do exame, eu estava com um problema. Eu estava com intestino, com infecção no intestino, baço aumentado, com várias pedras nos rins, cólicas renais fortíssimas, vesícula apodrecida, com começo de
cirrose no fígado e eu tinha alguns espasmos assim, labirintite e tudo mais, inchaço pelas pernas. Eu ia pesar numa semana, estava com 72 quilos de inchaço, ia pesar na outra, estava com 50 quilos. Então você consegue imaginar o que começou a acontecer no meu corpo e na minha cabeça? Só que todo momento eu nunca deixei de fazer a obra. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça, eu tinha convicção comigo de que aquilo ali era a minha única saída, a minha única porta. E não era só a minha única porta não, é a sua também. Amém? Porque o único que pode abrir porta onde não tem é o Senhor. Amém? E de repente, olha só para você ver como que as coisas vão acontecendo. Eu fico amarelo da cor de uma banana. Magro, mas barrigudo. Pode soltar um trechinho agora? E eu vou soltando com as imagens. Isso aqui é no tempo que eu estava desviado. Eu tive uma banda de rock durante 8 anos no mundo. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, porque era filho de crente, desviado, né? Mas sempre temente a Deus, mesmo desviado. E eu acreditava que meu pai pudesse... Segura só um pouquinho. Acreditava que meu pai estava certo em tudo aquilo que ele me ensinou. Minha mãe... Por isso que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e mesmo que ele for velho, ele nunca vai se esquecer. Tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou dentro da igreja, eu nunca esqueci, mesmo estando lá fora. Podia andar no meio de pessoas que bebiam, que fumavam, que usavam droga, mas aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou dentro da igreja, eu nunca esqueci. Amém? Isso aqui já é depois de doente, né? Já depois de estar trabalhando, de estar envolvido com a obra. Ali no fundo, ali vocês vão ver o Tarsis ali, já era companheiro de estrada já. Amém? Pode ir soltando. Eu vou passar alguns slides aqui com algumas fotos para ir ilustrando aquilo que eu vou falando. Aqui a gente, em algumas igrejas, aqui doente, o tom, não sei se dá para perceber, um pouco amarelo. Isso aqui era eu, um pouco antes, trabalhando, né? Carreira promissora, fazendo curso com um pessoal estrangeiro, francês, inglês e tudo mais. Trabalhava na área de mercado de exportação, inspeção de peças. Aqui eu, num batismo, né, envolvido na obra e tudo mais. Para um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Você imagina uma pessoa doente, né? Aí já tinham passado aqueles 3 meses que a médica falou. E eu tinha dado uma melhoradinha. O que eu pensei? Falei: Deus, não quero morrer sozinho. Tinha dado uma melhoradinha, tinha dado uma melhora na fisionomia. Falei: Deus, eu quero uma esposa. Já ouviu falar aquele negócio que o amor é cego? Já ouviu falar nisso? A minha esposa é aquela moça bonita ali, ó, no cantinho, né? Tá ali com a câmera. De repente essa moça bonita entra dentro da igreja e eu só sabia cantar uma música só. Eu tocava na igreja e cantava, e tocava várias coisas, é lógico. Mas na hora da minha dificuldade, na hora da minha dor, eu só sabia cantar um louvor só. Foi inclusive o louvor que eu cantei no dia do meu casamento, que fala mais ou menos assim: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Enquanto eu cantava isso, ela entrou, ela também estava fora da igreja, começou a se reconciliar com o Senhor. E eu falei assim para Deus, assim: Deus, eu não quero ficar sozinho. Deus encaminhou tudo, e mesmo eu doente, magro, amarelo, essa mulher se encanta comigo. Amém? Ela se encantou, apaixonou. Pensa num homem doente, feio. Era eu. E essa mulher ficou encantada com aquele rapazinho amarelinho. Era diferente. E aí, de repente, ela me pediu em namoro. Amém, pastor? Ela me pediu em namoro.
Aí, passado um tempo, a gente se casou. Sabe onde que a gente se casou? Num sítio muito bonito, Seu Belino, Jardim do Éden. Amém? Tem tudo a ver com a quadrangular aqui. O Pedro, grande amigo, gravou, né, algumas músicas minhas, inclusive a música, para quem conhece o Pedro, né, aqui do louvor da sede, aquela música Te Servir, que é o tema do CD do Pedro, aquela música eu escrevi no pior momento da minha doença. Quando eu escrevi aquela música, eu estava pensando que eu ia morrer. Estava numa das piores fases da minha vida. E o Pedro foi lá em casa e falou assim: fiquei sabendo que você tem umas músicas e tal. Eu falei assim: não, tem sim. Pega aqui. Aí ele falou assim para mim assim: mas você vai querer cobrar? Né? Você vai querer... Eu falei: não, Pedro, pega aí, o que você gostar pode levar, que é sua. Eu nem sei se eu vou um dia ainda ter oportunidade de ouvir. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Coloca isso no CD, vai fazer a obra, vai levar isso adiante. E o Pedro foi e gravou, né, Pedro? E eu fiquei muito feliz quando ele chegou lá em casa com o CD e a música Te Servir lá no CD. E Deus começou a trabalhar na minha vida, mesmo doente. Isso aqui a doença já estava indo e voltando. E cada vez que eu ficava bem, um pouquinho bem, quando ela voltava pior. Pode passar? Aqui algumas fotos, né? Aproveitei que eu estava mais ou menos, fui tirar umas fotos com a esposa, fui passear. Aqui, né, é quando a coisa começa a ficar um pouco mais crítica e os sintomas começam a ficar pior. Essa daqui é a minha barriga inchada. Ali alguns sintomas de inchaço nas pernas, estouraram vasos na perna, feridas pelas costas todas. Não podia usar mais roupa branca, roupa clara, porque sujava de sangue todas as costas, virilha na carne viva, apodreceram as unhas do pé. Praticamente foi apodrecendo todo o corpo do menino vivo. Ali as unhas, ali o detalhe das unhas apodrecendo, o inchaço nas pernas. Não dá para aparecer muito bem ali, mas são vasinhos na perna ali, ó. O pé todo inchado. Eu sempre gostei muito de tênis, sapato, mas não tinha condições de usar, porque o pé inchava tanto que não cabia dentro do tênis, dentro do sapato. A minha pastora Georgina, falecida, foi minha antiga pastora, me perguntou: Zé Roberto, você não tem outro sapato para você vir na igreja? Porque já faz um mês que você está vindo com o mesmo sapato, você não é disso. Falei: pastor, não está cabendo os outros, não consigo com o outro, só esse aqui que me entra no pé. Pode passar. Ali vocês começam a ver, né, o inchaço do pé, mas já teve bem mais inchado que isso. Essas foram algumas fotos que foram feitas pelos médicos. Aqui começa uma situação. Isso aqui é maio de 2011. Lembra que eu falei de uma marcha que teve com Thales em agosto de 2011? Em maio de 2011 eu fui para Campinas fazer um exame. E chegando no hospital, agora guarde bem isso que eu vou falar para você. Coloca isso no teu coração agora. O Senhor, Ele cuida de você, Ele olha por você, onde quer que você ande. Amém? O Senhor, Ele cuida de você em todos os detalhes. Saí de Pouso Alegre, de viagem para Campinas, saí daqui ruim, já fazia alguns dias que eu não comia, todo inchado, fui para Campinas. Chegando em Campinas, passamos pelo hospital porque eu ia marcar uma consulta para segunda-feira. Eu passei no hospital, era um sábado. No que eu passei, eu fui combinar com o médico para me consultar na segunda. O médico olhou para mim e falou: Zé Roberto, você tá mal, né? Então vai aqui para a sala do lado, que eles vão colocar um soro em você ali, porque faz muito tempo que você não come. Quando eu fui para a sala do lado, eu e o enfermeiro junto, eu lembro de ter colocado a mão na maca e não lembro de mais nada. Eu tive uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital. Então quer dizer que o Senhor proporcionou que aquele momento exato meu corpo segurou e resistiu até ali. Se eu tivesse tido a mesma parada na minha casa, na estrada, em qualquer outro lugar eu teria morrido. Mas o Senhor preparou para que ela só acontecesse lá dentro do hospital, onde tinha um profissional capacitado do meu lado, tinha um
para te proporcionar algo maior. Nunca vai acontecer nada com você, você nunca vai passar por uma luta se você não tem capacidade de superar isso. Amém? Naquela situação ali, ó, eu fiquei durante 10 dias. No 8º dia, o médico manda chamar minha esposa, chamar os familiares, dar entrada no plano funerário, porque eu não era de Campinas, eu ainda morava em Pouso Alegre. Por quê? Porque eu estava num hospital particular, e no hospital particular, assim que se tem o óbito, tem um prazo de tempo para fazer a retirada do corpo. E o médico chegou no 8º dia e falou assim: chama a esposa dele, chama os familiares, porque se ele não sair dessa situação, no máximo em 2 dias, eu tenho certeza que eu vou ter que assinar o óbito dele. É duro o que eu estou falando, mas eu tenho que falar. Vocês são a família, né? Eu tenho que falar, não posso deixar acontecer primeiro para depois. Eu não posso fazer mais nada. Eu já fiz tudo que tinha para fazer. Um hospital muito bom na cidade de Campinas. Só de medicamentos foram mais de 4.000 reais. E não é porque eu usei muito mesmo. Só bolsa de plasma, foram 45 bolsas de plasma que eu tomei aí. E fiquei ali naquela situação ali, ó, 10 dias em coma. E quando foi no 9º dia, né, do 9º para o 10º dia, o médico chegou com o laudo já pronto, só para assinar. Só que o que aconteceu naquela manhã? Naquela manhã eu começo a ouvir, sabe quando você está dormindo? Você começa a ouvir algo devagarzinho, parece que vai aumentando e você vai acordando com aquilo. Eu comecei a escutar uma música assim, até comentei na reunião de pastores, quando eu vim aqui na comemoração da igreja, o Matos estava aqui, né? Matos Nascimento, e eu comecei a escutar uma musiquinha bem no fundinho assim, que falava assim: sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. E eu comecei a fazer força para escutar aquilo. Eu falei: de onde que está vindo isso? De onde que está vindo? De onde que está vindo? Aonde que eu estou escutando? Aonde que eu estou escutando? E de repente eu fui acordando. E a primeira coisa que eu consegui falar, minha mãe assustou porque eu comecei a levantar. De repente a pessoa que pelo médico já está praticamente morto, começa a se mexer na maca e começa a levantar. Minha mãe achou que estava sonhando também. Minha mãe levantou às pressas, começou a me segurar. E eu perguntando para ela: onde está, onde está, onde está? Onde está o quê? Onde está a música? Aí minha mãe falou assim: ah, Roberto, acho que é. Aí procurou, era um jardineiro que estava debaixo da minha janela, da janela da UTI onde eu estava. O jardineiro escutando radinho de pilha, enquanto ele cuidava das plantinhas ali. E muitas das vezes Deus vai usar coisa pequenininha assim, ó. Amém? Amém. Todo mundo acreditava que eu estava morto. O próprio médico acreditava que eu estava morto. E Deus usou só um radinho de pilha. Deus não vai usar coisas grandes para trazer milagres, não. O Senhor, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele só falou: sai, vem para fora. O Senhor nunca vai usar coisas fenomenais. Ele não vai construir uma ponte para chegar na tua casa e te dar o que você está precisando, não. O Senhor vai usar coisas pequenas. No meu caso, para me dar a vida de novo, usou apenas um radinho de pilha. Um jardineiro que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, não consegui saber quem que era. Amém? Quando Deus fala algo a respeito teu, pode médico, pode junta médica, pode todo mundo falar o contrário. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, Ele já tinha planejado lá atrás. Esse dia aqui, o Senhor já tinha preparado para você. Você não veio na igreja, né? Você não veio aqui hoje simplesmente para me ouvir falar. Você veio aqui para receber aquilo que você tem buscado. Basta você crer dessa forma. O Senhor não colocou aqui nessa cidade o pastor Ayrton, há não sei quantos anos atrás, para simplesmente ser um pastor. Ele colocou o pastor Ayrton aqui porque ele tinha um projeto na tua vida. Ele sabia que o pastor Ayrton ia abrir esse lugar e você ia entrar por aquela porta e ia se sentar aqui. Nós temos que começar a ser mais ousados
gente, Ele não prepara e a gente de repente está participando, não. Ele prepara para você. Amém? E eu creio que Deus colocou aquele jardineiro naquele dia, porque sabia que eu precisaria. Pode passar. Amém? Nessa situação aí, usando fralda e tudo mais, eu entrei com 62 quilos, saí daí com 42 quilos, de cadeira de roda, né? Sem falar direito. Me davam um banho, me davam de comer na boca e tudo mais. Levei 4 meses para me recuperar. Na marcha de agosto, dá uma seguradinha aí. Na marcha de agosto, a marcha do Thales aqui em Silvianópolis, eu já estava aqui. Vim, ajudei na marcha e tudo mais. Corremos com tudo, foi uma bênção, glória a Deus. Mais uma vez, né? Eu falei para o médico assim, não, eu tenho que me recuperar de maio até agosto. Em agosto eu tenho que estar lá em Silvianópolis. Ele falou, não, se você conseguir se recuperar, eu te libero, você vai. Em agosto eu consegui chegar aqui no finalzinho de julho, né? Trabalhei praticamente a última semana só do evento e estava lá no dia, a marcha acabou, a gente juntou as coisas e tudo, a gente fez a reunião do pós-evento e eu já fui para Campinas de novo. Quando eu fui para Campinas, eles pegaram e me seguraram lá na Unicamp, porque quando aconteceu isso, eu só tinha 10% do meu fígado trabalhando, os outros 90% já estavam podres já, e eu fui encaminhado para a fila de transplantes da Unicamp, onde 400 mil pessoas aguardam por um fígado. Eles selecionam essa fila, eles colocam a ordem na fila de acordo com a gravidade do problema da pessoa. Quer dizer, se você está ruim, quanto pior você está, mais na frente você está. E quando eu cheguei lá, eu estava ruim, mas tinham outras pessoas que estavam piores que eu. Estavam em UTI, pessoas que já estavam fazendo hemodiálise porque o rim parou e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu fiquei logo de cara, eu fiquei em 12º lugar, numa fila de 400 mil pessoas. Você imagina o que é a gravidade do negócio. Quando foi novembro, eu fazia exames, pra você ter uma ideia, eu fazia exames, eu ia para Unicamp 6 horas da manhã e saía de lá 6 horas da tarde. Fazia exame o dia todinho, de segunda a sexta-feira. Eu já fiz exame se você me perguntar de hospital, eu quase me formei na Unicamp. Não porque eu estudei para medicina, mas porque me estudaram. Amém? Lá dentro da Unicamp já fizeram exame, eu já entrei em tudo quanto foi máquina, já passei por tudo quanto foi médico, e quanto mais médico me conhecia, eu não entendia qual era o propósito de Deus ali. Eu falei, Deus, tanto médico, passei por dermatologista, com médico na área de toxicologia, passei com médico na área de gastro, passei tudo que você pensar. Chegaram a fazer um exame em mim, você tem medo de agulha? Tem medo de agulha? Quem tem medo de agulha aqui? Levanta a mão. Ó, tem um monte de gente falando que é corajoso, mas não acredito não. Eu vou te contar um exame que eu fiz lá. Chegou uma mocinha muito bonitinha, residente, né, de medicina. Ela você reparou, né? Ela olhou direto na cara da minha esposa, só porque eu falei que a médica era bonita. Amém? Mas essa mocinha bonitinha, ela chegou e falou para mim assim, moço, eu vou precisar coletar, né, um exame teu, e é com agulha, você tem medo de agulha? Eu falei para ela assim, não tem medo não, já estou acostumado. Ela falou, não moço, é que vai doer. Eu falei, não tem problema não, estou acostumado. Macho, né? Ela veio com uma agulha desse tamanho assim, da grossura de uma agulha de crochê, e aquela agulha na ponta dela tinha tipo uma colherzinha na ponta daquela agulha. Aí eu falei assim, o que será que ela vai fazer com esse negócio aí, né? Ela falou pra mim assim, tira o sapato. Eu fui, tirei o sapato. Ela pegou a unha do meu dedão do pé, enfiou essa agulha debaixo da minha unha e enterrou até a raiz da minha unha, a seco, sem anestesia, sem nada. Chegou lá dentro, na raiz da minha unha, ela virou, coletou o material ali na raiz da unha e puxou para fora. Ela fez isso 5 vezes. Na 5ª vez, quando ela tirou,
eu já tinha suado, já tinha acontecido de tudo comigo. Senti frio, senti calor, senti de tudo. Você tem medo de agulha? Ah, todo mundo tem. Quando aconteceu isso, né? Era só o princípio. Já ouviu falar na Bíblia? Era só o princípio das dores. Eu ainda passei ainda coisas mais complexas, mais complicadas do que isso. E eu não vou contar aqui, não vou entrar em detalhe, porque senão vai ser muita coisa para mim falar e eu vou deixar vocês com muito medo de médico. Então eu vou pular essa parte agora. Em novembro, né, do mesmo ano, 2011, eu entrei para fazer um ultrassom. Ultrassom eu já estava acostumado. Entrava lá, passava gelzinho, passava aquela maquininha e me dava um relatório. Em 20 minutos fazia um ultrassom. Eu entrei para fazer um ultrassom, já fazia 2 horas que eu estava lá e o povo passando gel na minha barriga e olhava e saía um, entrava outro e comentava, vinha médico, saía médico. 2 horas fazendo ultrassom. E de repente o médico pegou e falou para mim, Zé Roberto, nós vamos sair daqui agora, você vai dar entrada, você vai ficar internado. Teu estado é muito grave, teu fígado parou mais de um pedaço, ele praticamente você não pode sofrer nada. Nem se você cair um tombo, o teu órgão para de funcionar. Você não pode correr, você não pode cair, você não pode passar nervoso. Qualquer reação que você tiver, emocional ou física, vai fazer o teu fígado parar. E você vai morrer em questão de 1 hora. Eu falei, não, eu não vou ficar. E sabe por que eu não podia ficar? Porque no dia 11 de dezembro iria acontecer uma marcha estiva. E a gente estava organizando a primeira marcha estiva. Quem lembra dessa marcha aqui? Que foi com a Mariana lá, o pastor esteve lá, né? Quando Deus faz um compromisso com a gente quer que Deus seja fiel e Deus cumpra. Quando a gente faz um compromisso com Deus, muitas das vezes a gente quer burlar o sistema e a gente quer pular isso. Eu sabia da minha condição, o meu corpo falava que eu não podia, os médicos falaram que eu não podia, mas eu tinha feito um compromisso com Deus. E naquele momento ali, a única reação que eu tive foi falar para o médico que eu não iria ficar. Aí você fala assim, nossa irmão, você teve fé, você foi corajoso. Não, não fui corajoso, não foi nem fé que me moveu, foi obediência. Porque uma vez que a gente é obediente, o Senhor ele vai colocar coisas grandes na nossa mão. Eu sabia que aquela ali era uma grande oportunidade para mim. Davi foi um homem que foi feito de oportunidade. Quando Golias apareceu, não foi um inimigo para Davi, foi uma oportunidade. Quando aquilo aconteceu comigo, eu encarei como uma oportunidade. Deus, eu tenho um problema que já é para mim ter morrido fazia tempo. É a minha oportunidade de mostrar que sou fiel ao Senhor. Tenho um compromisso, não posso. O médico ficou irritado comigo, falou assim no termo de compromisso aqui, se responsabilizando, e eu te libero. Fui, assinei, acabei de sair dali, falei com a minha mãe, deixei ela ciente daquilo, liguei para minha esposa, falei para ela, ó, o médico falou isso, e eu posso sair daqui de ônibus e não conseguir chegar aí, mas eu vou fazer dessa forma. Deus colocou no meu coração o compromisso daquela marcha lá, e eu vou estar lá no dia. A minha esposa falou para mim assim, graças a Deus a gente conseguiu dentro do casamento chegar nisso. A minha esposa falou assim, não, se Deus falou com você, amém, vem. Eu entrei dentro do ônibus, a gente veio para Pouso Alegre, de Pouso Alegre a gente foi para Estiva, aconteceu a marcha estiva. Eu nunca pulei tanto, nunca cantei tanto, nunca corri tanto como naquela marcha. Não era para desafiar a medicina, mas era para provar para mim mesmo que o Deus que estava comigo não é qualquer um. Amém? Você pode dar glória a Deus aí? Eu queria provar para mim mesmo que o Deus que estava comigo, o Deus que tinha colocado esse projeto de fazer marchas, de trabalhar em função de levar, a palavra a pessoas que não têm oportunidade, de levar aquilo que a
gente tem aqui dentro da igreja, para fora, que esse Deus estava caminhando comigo. Quando a médica me deu, em 2007, comecei em 2007, 3 meses de vida, eu já estava no final de 2011, gente. Morrer para mim ali era lucro. Amém? Acredita, passa a acreditar que tudo aquilo que Deus faz na tua vida é lucro. O problema é a oportunidade. Cada inimigo que se levanta contra a tua vida é a oportunidade de Deus te glorificar. É a oportunidade de Deus aparecer na tua vida. Quando aconteceu isso em 2011, eu fui para lá, fiz tudo isso, né? Glória a Deus, a marcha foi uma bênção. E aí eu tive que voltar para Campinas. Deus tinha sido fiel comigo até ali. Eu não posso esquecer que eu tenho um problema de fígado, né? Eu não podia esquecer que eu tinha que fazer um tratamento. Deus me honrou ali. Agora eu vou voltar. Vou lá para me tratar. Quando eu cheguei lá, de começo quase matei uma junta médica de 4 médicos, porque eles acreditavam que eu tinha morrido. Saiu dali, né? Quando voltei, já pegaram, já me seguraram. Fiquei em primeiro lugar na fila de transplantes no mês de janeiro, fevereiro e março. Em fevereiro, sabe o que me falaram? Falaram para mim assim, Zé Roberto, fevereiro, se tudo correr bem, se Deus quiser, você vai receber o teu filho, sabe por quê? Porque é época de carnaval. Época de carnaval é a época que mais morrem jovens no estado de São Paulo. Época do carnaval é época porque para se receber um fígado, eu precisava de um rapaz, né, no mesmo peso, praticamente o mesmo peso, compatível, né, no sangue, a mesma altura e a mesma idade. O meu caso era tão grave que tinha que ser quase um irmão gêmeo meu para ser compatível comigo. E aí a secretária falou assim para mim, né, querendo até me agradar, eu creio, falou para mim assim, agora é época, né, vai morrer bastante gente, carnaval, você vai receber o teu fígado. Eu falei, Deus, não quero isso não quero nenhuma mãe chorando por causa do filho, por causa de mim não. Para eu viver hoje, tem que morrer. Aí sabe o que eu fiz? Fui, dobrei meu joelho e falei, Deus, se for para eu viver, para alguém ter que morrer, para alguém ter que chorar, deixa eu morrer mesmo. Tá bom, já não creio, já era 3 meses, estou em 2011, já começamos em 2012 agora. Estou no lucro, Deus, pode deixar, eu não vou ficar chateado não. Aí sabe o que Deus colocou no meu coração? Deus colocou no meu coração assim, não precisa ninguém morrer não, mas para salvar a tua vida e para salvar a vida de todo mundo aí, teve que meu filho morrer. Aí você começa a pensar assim, para que você estivesse aí hoje, teve que um morrer. Para que você tivesse salvação hoje, teve que um morrer pela tua vida. E de repente eu estava fazendo uma oração, falei, Deus, não precisa ninguém chorar não precisa ninguém morrer não. Tá bom, até aqui, me acovardando, parando. E quando Deus coloca aquilo no meu coração, a única palavra que veio dentro de mim, veio de dentro para fora. Falei, Deus, agora eu vou até onde tiver que ir agora. Se tiver que ser meu, vai ser meu. Daqui para frente, aquilo que o Senhor falou, eu vou só baixar a cabeça e aceitar. E quando Deus pegou, né? E aí eu comecei a melhorar. Chegou o mês de março, eu comecei a melhorar. E já não era mais o primeiro. Ó Deus agindo aí, ó Deus melhorando meu fígado, porque é só que você restaurar e não vai ter que morrer com ninguém. Estava em 7º na fila no mês de maio. E 7º não tem chance nenhuma de receber fígado. Só que 7 na Bíblia é número de perfeição, simboliza a perfeição. Fui para a Unicamp com as malas feitas, falei assim, 7º, eles vão fazer o exame de mim, vão dispensar, vou embora para Pouso Alegre. Vou passar pelo menos um mês lá em Pouso Alegre. Cheguei na Unicamp, fiz meu exame, a secretária com o telefone no ouvido falou para mim assim, Zé Roberto, senta aí. E falando no telefone,
Acabou de desligar o telefone e falou para mim, Zé Roberto, tem uma proposta para você. Está chegando um fígado, é de Sumaré, é da tua idade, do teu peso, compatível com você, e os 3 primeiros da fila não se encontram no estado de São Paulo. Estão tudo viajando. Quer receber? Falei, me dá aquele avental abertinho atrás que eu vou lá agora. Entrei para o primeiro transplante no dia 8 de maio. E quando eu digo primeiro, quer dizer que teve o segundo. Entrei, 9 horas de cirurgia, me rasgaram de fora a fora e eu recebi o primeiro fígado. Tinha vindo da cidade de Sumaré. Depois de 9 horas de cirurgia, 1 hora depois, deu tudo errado. Esse fígado que colocaram em mim, ele teve uma trombose, ele abriu inteirinho, me encheram de espuma, encheram meu corpo de mangueira e começaram a fazer transfusão de sangue no meu corpo. Eu fiz 2 transfusões de sangue completas. Para quem sabe o que é transfusão de sangue, é tirar tudo o sangue que está em você, jogar numa máquina e colocar sangue novo. Por isso que o pastor Ayrton estava falando a respeito, né, de doadores aí, fez um pedido. Se você puder ser doador, vai lá no Hemocentro e faça a sua doação. Porque você não sabe o quanto isso pode salvar uma vida. Às vezes a pessoa que está precisando daquele sangue lá, ele ainda não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Depois que você for lá e doar o teu sangue, ele tiver a oportunidade de receber, ele vai ter uma oportunidade ainda de que o Evangelho chegue até ele. Então vai lá e faz a tua doação se você puder. Depois de 2 transfusões de sangue, todo aberto, eu tinha mais ou menos 1 hora ainda ligado nos aparelhos. O médico falou assim, a temperatura do Zé Roberto começou a baixar, o corpo começou a morrer, começou a parar tudo. A gente já está indo já para o 3º dia, ele lá morto, lá aberto, risco de infecção e tudo mais. Eu vi que a tua família de oração, falou com a minha mãe, vi que a tua família de oração fora, porque agora só milagre. Imagina, 1 ano e 8 meses para achar um, aí de repente tem 1 hora para achar outro igualzinho, idêntico. Tinha achado um irmão gêmeo, aí de repente tem que achar mais um. Esses dias atrás eu fui no médico, o médico falou, Zé Roberto, você tentou jogar na loteria, porque vai ter sorte assim, está longe. Eu falei assim, isso não é sorte. Eu não trabalho com sorte. Eu trabalho com Deus. Eu trabalho do lado daquele que pode, daquele que faz. Amém? No dia 11 de agosto, ou dia 11 de maio, já estava sendo preparado um outro fígado para mim. Só que antes disso, existia a minha família no corredor do hospital, chorando, desesperada. Você sabe como que é mãe? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quem é mãe sabe o que estava acontecendo no coração e na cabeça da minha mãe. Quem é pai também vai saber. Meu pai estava do lado da minha mãe. Só que geralmente os pais são mais contidos, né? A minha mãe não, minha mãe estava desesperada. A minha esposa estava também desesperada. Mas quem me carregou 9 meses e quem me sustentou até os 20 e tantos anos foi minha mãe. E a minha mãe, naquele desespero, o Senhor, Ele cuida de você até nos detalhes. Repete comigo assim, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Minha mãe preocupada no corredor, de repente vem um daqueles que trabalham na limpeza do hospital, empurrando um carrinho, um senhorzinho de idade. Ele vem passando, ele olhou para minha mãe no corredor, minha mãe e meu pai sentados, ele não se apresentou, ele não falou nada, ele só falou assim, fique em paz, porque eu não posso trabalhar com ansiedade. Fica tranquila, porque dele, lá dentro, eu estou cuidando. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? A partir desse momento aí, a minha mãe e meu pai se levantaram na mesma hora com um ânimo renovado e foram para a sala de espera. Fazer o quê? Se alegrar? Não, confortar as outras famílias que estavam ali. Naquele momento estavam acontecendo vários transplantes.
Naquele momento ali, Deus preparou o segundo fígado, 6 horas de cirurgia no dia 11 de maio. O médico contou para mim, isso eu ouvi da boca do médico. Todo médico, geralmente, ele é um pouco cético quando se fala de Deus, milagre e tudo mais. O próprio médico chegou para mim na UTI, logo que eu acordei, e falou para mim assim: Zé Roberto, eu podia pegar hoje todos os meus diplomas de especialização e tudo mais, e se eu fosse levar pela lógica de tudo que eu estudei, eu podia pegar tudo, rasgar e jogar no lixo. Porque tudo aquilo que aconteceu com você, eu nunca vi acontecer com ninguém, nunca li na história da medicina. Assim que nós colocamos o fígado em você, o teu corpo reagiu de forma instantânea. Você voltou a respirar, teu corpo voltou, teu coração voltou a bater, tudo voltou a funcionar. Era como se fosse um botão de liga e desliga. Eu nunca vi um fígado fazer isso. E quando ele falou isso para mim, eu falei para ele assim: você ainda não viu nada ainda. Porque daí, até esse momento, eu já sabia já que Deus estava comigo. Eu falei assim: agora é a hora de eu mostrar que Deus é o cara. Eu falei para ele: você não viu nada ainda. Você não viu nada, você ainda não viu meu Deus trabalhar ainda. Ele falou: não, calma, Zé Roberto. São 60 dias agora de hospital. Porque a tua operação foi muito complicada, retransplante. São 60 dias aqui com a gente, aqui para a gente garantir, né? Falei assim: você vai ver que antes que você possa imaginar, você vai ter que me dar alta, você vai ter que dispensar. Porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Recebi o fígado. 14 dias depois, eu estava em casa, pode soltar. Eu já tinha ido para casa. 14 dias depois, o médico falou 60. Meu Deus falou 14. E eu fico com aquilo que Deus fala. Amém? Pode soltar? Amém? Essa daqui é a operação. Só uma foto para quem tem coração fraco aí, não olha não. Isso aqui é um fígado saudável, um exemplo de fígado saudável. Isso aqui foi o que tiraram de mim, dizendo que era meu fígado. Você imagina a situação que estava. Aí isso daqui já é depois da alta, né? A recuperação em casa. A recuperação do lado da minha esposa, né? Minha esposa foi minha enfermeira. Isso aqui é só o corte, só o que eles fizeram na minha barriga. Mas glória a Deus por isso, porque hoje, todas as vezes que eu olho, eu vejo a marca da promessa na minha vida. A recuperação, essa parte todinha das costas, ali estava tudo roxo, as costas todas, porque eu fiquei muitos dias com o corpo morto praticamente, então estava tudo roxo. Ali alguns curativos, né? Eles me costuraram de fora a fora, abriram a barriga no meio. Esse é o 3º dia de alta, já em casa. Ali, não sei se vocês conseguem perceber ali, a minha orelha, do lado de cá, ela estava um pouquinho, porque quase perdi a orelha. Isso aqui é minha barriga. Ali algumas fotos, né, que eu fui fazer depois. Aí eu já estou com pinta de modelo, já de novo. Ali algumas fotos, uma apanhada das fotos. Amém? Acho que vai terminar aí. Isso, pode segurar aí. Amém? Agora, olhando todas aquelas fotos ali, né? Eu posso pedir para o Tarso trazer o violão aqui? Enquanto eu vou contando algo para você aqui. No 2º, 3º dia que eu estava na UTI, o médico pegou e falou para mim assim: quando você está com uma alegria esfuziante aí no teu coração, você só quer louvar a Deus. O médico podia não entender, mas eu estava com uma vontade de cantar. E eu só conseguia pensar num louvor só. Eu só cantava uma letra. Então o que eu fazia? Eu pegava e tirava aquela máscara, cantava, e as máquinas começavam a apitar tudo, porque começa, né? O coração, a gente começa a ficar emocionado, o coração começa a disparar, e a UTI começava a piscar inteirinho, que nem uma discoteca, e apitar, e os enfermeiros vinham correndo, e eu colocava a máscara de novo.
Os enfermeiros ficavam olhando, nossa, esse rapazinho é bem louco, né? Vamos ficar de olho nele. Aí daqui um pouquinho, eu esperava ele se dispersar um pouquinho. Aí tava no batimento, tudo certinho. Aí daqui um pouco eu ia, tirava de novo, começava a cantar e começava a chorar. Sentado no trono agora. No trono. Pronto para receber aquilo que você trouxe no teu coração agora. E ao poder. Seja o louvor. Dele é toda a honra e toda a glória. Seja este ano todinho. O ano de 2013 você vai se empenhar para ganhar pelo menos mais um. Só mais um. 365 dias para você ganhar mais uma pessoa. 365 dias para você entender que o Senhor é aquele que pode curar, é aquele que pode prosperar, é aquele que pode transformar, é aquele que pode restaurar e é aquele que vai te usar para fazer isso. O Senhor, Ele vai usar a vida do pastor Ayrton, amém? Ele vai usar a vida dos diáconos, Ele vai usar a vida de todo mundo aqui para colocar no teu coração esse mesmo desejo. Porque Deus lá fora, Ele precisa de você. Existe uma multidão em Pouso Alegre, na cidade de Pouso Alegre, precisando escutar. E esse Deus está aí. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que ainda levanta mortos, amém? Eu te falei que dentro de 10 dias, um óbito assinado, o Senhor me fez ouvir, me fez respirar de novo, me trouxe de volta. Eu falei para você aqui que o Senhor, Ele foi contra tudo aquilo que a medicina falava, em questão de tempo, de diagnóstico, de exame. Esse continua sendo o teu Deus.
fazer na tua vida. Pede para Deus assim, para Deus tirar de você as limitações. Pede para Deus tirar o medo. Pede para Deus tirar a ansiedade. E pede para Deus começar a te usar. Porque se eu tiver 7 anos ainda de vida, eu quero ver daqui 7 anos, como eu falei para você, 80% dessa cidade convertida. E eu não posso fazer isso sozinho. Você pode fazer isso. A minha história era só minha até eu chegar aqui. A partir do momento que o pastor Ayrton deu a oportunidade, você hoje conhece a minha história, você vai fazer dessa história conhecida nessa cidade. E se precisar a gente ir para a praça pública contar a mesma história e fazer dessa novas histórias, nós vamos fazer. Você pode louvar comigo mais uma vez esse louvor, e você vai colocar agora a tua voz acima de tudo aquilo que você tem que clamar. Quando você disser que esse Deus é poderoso, eu queria que você colocasse o teu coração para cantar. Coloca o teu coração para louvar. E se tem pessoas aí fora que precisam ouvir que esse Deus é poderoso. Está sentado se você quiser recebê-la. Por isso, amado, o Senhor, Ele respeita a liberdade que você tem de escolha. Ele deu o Filho dele para você, mas aquilo que o Filho dele realizou na cruz do Calvário só surtirá efeito na sua vida se você desejar, se você quiser, se você receber a Cristo como teu Senhor e Salvador. Isso está na tua vontade, isso está no teu querer. E se você quiser, se você querer receber a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu
Salvador, você precisa dar um passo de aceitá-lo. Como diz o apóstolo São João, Jesus veio para os seus, mas os judeus não quiseram, não receberam, mas todo aquele que o recebe, a Deus dá-lhe o direito de ser feito filho de Deus. Então, se você quiser receber a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o Senhor Pai vai lhe dar o direito de você se tornar filho dele por intermédio da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos com os olhos fechados agora. E se você, amado irmão, foi tocado pela palavra, foi tocado pela mensagem, foi tocado pelo testemunho, foi tocado pela oração, não relute contra a vontade de Deus. Entregue tua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Glória a Deus. Se vocês fossem a única pessoa existente no planeta Terra, Deus teria feito o que ele fez por todos os demais. Ele teria dado o filho dele para morrer por vocês, porque a salvação é individual. É individual. Eu só tenho a salvação que me é oferecida se eu quiser, se eu receber. É o passo que vocês estão dando agora. Não é uma religião, mas é uma pessoa bendita do Senhor Jesus. Aquele que diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém chega